Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E eu acredito que boa parte de vocês esteja acompanhando o caso do empresário que foi encontrado morto dentro de um buraco nas dependências do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. É um caso estranhíssimo, eu não lembro de ver uma história tão nebulosa como essa. Cada elemento novo que aparece, você tem uma nova ponta solta, a gente parece que se distancia mais de uma solução. Eu particularmente fico um pouco intrigado sobre como a polícia pode conseguir aí tentar elucidar essa situação toda. O empresário Adalberto Amarillo Júnior, ele tinha 47 anos e ele foi no dia 30 de maio participar de um evento no autódromo de motos. Ele sempre gostou muito de motos, ele vai de carro para o autódromo, ele chega por volta do meio de 30 e aí desce do carro, você pode ver nas imagens das câmeras de segurança ele caminhando em direção à parte interna do evento, encontra um amigo chamado Rafael e ele fica lá a tarde inteira com o Rafael. Aí por volta das 20 horas e 30 minutos ele envia uma mensagem para a esposa dizendo que estava praticamente pronto para ir embora, que ele estava ali assistindo uma última apresentação no evento e que ele ia para casa, porque eles tinham inclusive combinado de jantar juntos. Falei, ó, 20 horas e 30 acaba a corrida aqui, eu já saio. E aí 21 e 15 ela enviou uma mensagem, né? Saiu, babies? E deu um tique só. Ele não recebeu essa mensagem, não chegou no celular dele essa mensagem. E a esposa, a cada minuto que passa, vai ficando mais preocupada. Ela mobiliza os amigos, as autoridades policiais, para entender por que o marido desapareceu. Na terça-feira, quando as buscas já estavam tomando uma proporção gigantesca, o caso já tinha saído na imprensa e tudo isso, um funcionário de uma obra lá no autódromo encontra o corpo do Adalberto dentro desse buraco. Estão construindo um muro no autódromo. Para construir um muro você tem que fazer alguns buracos com uma determinada distância um do outro para colocar as fundações desse muro. Buracos profundos de cerca de 3 metros, 45 centímetros de diâmetro mais ou menos. Esse funcionário foi lá olhar os buracos, porque eles têm que colocar uma armação de aço e o concreto para fazer a fundação do muro. E viu lá o corpo, achou que era um boneco, né? Mas era um corpo de verdade. O Adalberto estava com um capacete de moto e com as mãos para cima, era o que se podia visualizar. A polícia chegou e rapidamente ele foi identificado. E aí o mistério se reforçou ainda mais. Gente, vamos lá, porque a coisa ela só piora. Quando você vê uma situação como essa, você fala, bom, o cara devia estar saindo do evento, e aí foi assaltado e mataram ele, um latrocínio, algo muito comum, infelizmente, algo que a gente vê com bastante frequência. Bom, isso logo é descartado. Por quê? Porque ele estava com seus pertences. Ele estava com o celular, uma jaqueta de 3 mil reais, o capacete não era muito caro, mas não levaram, muitas vezes levam capacete de moto. Então não levaram nada dele, não fizeram nenhuma transação bancária, nada desse tipo. A única coisa que sumiu é uma câmera que ele tinha em cima do capacete. Mas até aí uma câmera que pode ter filmado inclusive os fatos. Não foi por uma questão de roubar a câmera pela grana que ela pode custar. Senão você leva o celular, você leva mais coisa junto. Então o latrocínio fica praticamente descartado. Aí você coloca, bom, ele pode ter caído no buraco. Pode ter sido um acidente. Um buraco fundo, né? Ele vai que... E a polícia começa a descartar também essa hipótese, porque diz o seguinte, se ele caiu no buraco, por que ele foi encontrado sem calça? Exatamente, ele estava com a jaqueta, estava com um capacete, mas ele estava sem tênis e sem calça. E o tênis e a calça nem estavam ali no entorno. Eles não encontraram até agora. Chegou a aparecer uma calça ou outra no Interlagos nos últimos dias, mas vai saber porque o pessoal larga a calça por aí. De qualquer forma, chegou a aparecer e a polícia analisou a primeira, não era dele, e a segunda parece que não é também. Vamos aguardar. Então, não foi um acidente, é o que tudo indica. Aí a polícia consegue constatar também que o Adalberto, ele não tinha nenhum indício de que ele tentou sair do buraco. Você não tinha terra embaixo das unhas, isso são os laudos iniciais. Você não tinha ali na parede algum vestígio de que ele tentou se puxar para fora, nada disso. Então, começa uma coisa. Então, ele talvez já estivesse morto antes de ser colocado aí. Mas aí vem uma outra, como que ele morreu? Não tinha absolutamente nenhum ferimento. É mais uma coisa que leva a crer que ele não poderia ter caído nesse buraco, né? Aí tem um laudo, por enquanto preliminar, de que a morte foi por compressão torácica que promoveu uma asfixia. Basicamente, é quando o peito dele teria sido pressionado de forma muito forte,
os pulmões teriam sido impedidos em razão disso de se expandir, e aí você tem essa asfixia. Isso pode acontecer porque alguém faz isso, isso pode acontecer porque é um acidente de carro pressiona o tórax, não foi nada disso. Aí fica uma coisa, bom, o Adalberto então, ele saiu do evento com um amigo lá para encontrar a esposa e foi pego, brigou com alguém, foi morto e tacado no buraco. Mas vejam só, esse buraco é meio isolado. Para acessar esse buraco não é tão fácil assim. Você tem que passar ali por um espacinho que tem em um bloqueio dentro do autódromo. Ele não fica no trajeto entre o carro e o evento. É assim, muito esquisito. E aí a polícia encontra o carro dele e dentro do carro manchas de sangue. Sangue humano. Sangue que não é que tá lá há 5 meses, eles colocam luminol e apareceu. Não, sangue, digamos, fresco, de poucos dias antes. Estão analisando se é dele mesmo. Gente, é um negócio bizarro. Aí muita gente se pergunta, bom, um amigo dele viu ele. Tava com ele no evento, foi a última pessoa. O amigo dele, o Rafael, ele prestou o depoimento. E essa é a versão do Rafael. Ele falou o seguinte, a gente se encontrou lá no meio do evento. Eu fui de moto, ele tinha ido de carro. Por volta das 19h45, a gente foi ver um show do cantor Matuê, que fazia parte do evento. E aí a gente bebeu 8 copos de cerveja, ele fumou maconha também, e comprou a droga com um desconhecido ali no evento mesmo, e teria ficado bastante agitado, mas não, ao contrário do que tem gente divulgando, a versão do Rafael, do amigo dele, não é que ele ficou agitadíssimo, desequilibrado. Ele ficou agitado como alguém que bebeu 8 cervejas e fumou a erva e lida assim com cerveja misturado com maconha. Então, tava meio doidinho. Aí a gente, no final do show, ele falou, não, tem que ir embora que eu tenho que ver minha esposa. E aí pronto, foi embora. Falou, eu me despedi dele por volta das 21h15. Aí vem uma dúvida, né? Pô, mas a esposa enviou a última mensagem pra ele às 21h15 mesmo. E deu um tique só. Então o Rafael fala, ele tava ficando sem bateria no celular. Ele disse que ia ficar sem bateria. Talvez ele estivesse esperando pra carregar no carro, né? O que não aconteceu. Vejam, ele estava no evento desde o meio-dia 15. É meio natural que acabe a bateria do celular nesse período de tempo, dependendo do aparelho que ele tem, do uso que fez. Ele fez registros, fez fotos, estava utilizando o aparelho com bastante frequência. Segundo o que o Rafael disse para a Polícia Civil, no dia, porque eles queriam... vamos olhar seu celular. Ele falou, não, eu fui assaltado 2 dias depois, no domingo, dia 1º. Eles roubaram a minha moto, uma Triumph Scrambler 1200, e meu celular. Eles foram roubados por 4 homens armados. E eu tenho até o boletim de ocorrência. Realmente ele tinha o boletim e o crime teria acontecido numa área, num local em que isso é frequente, né? Em que você tem muitos roubos de moto, ainda mais de algumas motos um pouco mais caras. Então a polícia parece confiar na versão do Rafael. Gente, exames, laudos vão ser essenciais, porque a gente vai conseguir descobrir se o sangue que está no carro é do Adalberto. A gente vai conseguir descobrir com mais exatidão a causa da morte dele, se ele consumiu alguma droga, que droga, né? Porque realmente com o que você tem de informação, não dá para chegar em lugar nenhum. As câmeras do autódromo foram analisadas e você não conseguiu nada de novo até agora. Você não tinha câmeras em todos os pontos, principalmente no caminho para o estacionamento. A polícia divulgou, inclusive ontem, demorou, mas divulgou, um mapa que mostra onde aconteceu tudo isso. Olha, o acesso ao evento, o local onde o veículo estava parado, a entrada do estacionamento e o local onde o cadáver foi encontrado. Então é natural, olha, ele saiu do evento, deu a volta para a entrada do estacionamento e para pegar o veículo, e aí aconteceu alguma coisa, ele foi morto e jogado naquele buraco. A principal tese da polícia é que ele já estava morto quando foi jogado no buraco porque não conseguiu sair. Se não estava morto, estava inconsciente. Essa é a principal tese da polícia. Mas você pode ver que ele teria que dar uma volta para entrar no estacionamento e ir até o veículo. Bom, justamente por isso a polícia tem essa outra imagem, que eu achei meio confusa, mas dá para entender. As linhas azuis escuras mostram os locais onde ele circulou dentro do evento.
As azuis claras indicam por onde ele teria passado no lado externo para chegar no estacionamento. E você tem a linha vermelha, que é um atalho que ele pode ter feito, justamente para acessar o veículo sem pegar aquela entrada externa no estacionamento, sem ter que ir para a rua e depois entrar nas dependências de novo para ir para o estacionamento. E aí, pegando o atalho, ele teria se aproximado um pouco mais do local onde estava o cadáver. Mas olha, a polícia não viu ele nas câmeras de segurança no estacionamento, no mesmo lugar que ele passou na ida, talvez por ter pego esse atalho. Ou porque não foi pro carro. Se ele não foi pro carro, porque tem sangue no carro? Ninguém tem a menor ideia. Ninguém tem a menor ideia. Tem muita gente culpando o amigo dele. Pra quê, gente? Espera. É um evento, pode ter acontecido 1000 coisas depois que ele encontrou o amigo. O amigo tava lá, tá envolvido. E assim, o negócio da cueca, aí a polícia de São Paulo tem 2 hipóteses dele tá só de cueca. Ou por uma forma de humilhação, ou porque a calça poderia ter algum vestígio e aí a pessoa quis sumir com ela pra não evidenciar esse vestígio. Mas aí a jaqueta não teria algum vestígio do crime também? Eles não encontraram impressão digital em lugar nenhum, nem no veículo, tá? E saiu nas últimas horas as principais hipóteses da polícia. Gente, homicídio, tá? Isso já tá meio que... A polícia acha que é homicídio e acabou. Tanto que tá nas mãos da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. Outras coisas foram descartadas. Primeiro é Boa Noite Cinderela no carro. Mas por que você vai fazer um Boa Noite Cinderela e não vai roubar a pessoa? Não consigo ter ideia. E a segunda, ele pode ter participado de uma briga e inclusive a polícia acredita, olha, ele pode ter levado um mata-leão de um segurança. Por que a hipótese do segurança? Primeiro, pelo treino do segurança. Mas vamos lá, mata-leão não necessariamente levaria a uma morte por compressão torácica, tá? Poderia levar a uma morte por asfixia, mas de outra forma. Mas é o que a polícia colocou. Mas o segurança teria um treino para fazer isso e teria um conhecimento mais profundo da área do evento, da área do autódromo. E aí saberia que naquele ponto você poderia colocar o corpo dele ali. Até mesmo tendo em mente a ideia de, eu jogo no buraco, ninguém vai ver, vão concretar aquele buraco para fazer o muro e não acham o corpo. O que me cria muita estranheza também, porque não é que você faz um buraco e joga concreto e faz um muro em cima. Não, você precisa colocar o aço dentro do buraco, você precisa colocar uma armação de aço, né, para a fundação do muro. Na hora que você bota essa armação de aço, você encontra, por consequência, o cadáver. A pessoa achou que não ia ser encontrado, talvez ela não soubesse, achava que só fosse ser jogado concreto. Imagina, a gente nunca iam achar o cara, né? O cheiro não ia sair do cadáver porque estaria concretado e tudo isso. É intrigante, é realmente intrigante. A hipótese principal que vem à mente é ele participou de alguma briga e aí mataram ele. Não sendo latrocínio, o que seria? O que seria? Eu vou atualizando vocês assim que sair mais coisas. Se ficou alguma ponta solta na minha explicação, comenta aí que eu posso tentar esclarecer um pouco melhor. Acho que boa parte das pontas soltas, elas são do próprio caso mesmo. É porque o caso é confuso pra caramba mesmo, tá? Aliás, a gente colocou culpa na esposa, né? Assim, só começa a procurar culpado onde não tem, ou até pode ter, mas a esposa tá desesperada, coitada. Deu entrevista em um monte de lugar, se empenhou pra caramba nas buscas. Aliás, esse amigo, o Rafael, ele é conhecido da família do Adalberto. Ele não é um amigo qualquer. Não é um amigo de um mês. A mãe dele conhecia, amigo distante assim, mas conhecia. Disse que é uma boa pessoa, antes até do cadáver ser encontrado. É isso. Eu atualizo vocês.